Afasta um pouquinho aqui, ele. Canetinha. Colocou aqui? Isso? Colocou aqui? Não, vou para mim. Boa noite. Aguardando aí alguns amados irmãos se achegarem para darmos início, a esse momento de louvor, de adoração ao nosso bom Deus e meditação na palavra do Senhor. Vamos dar início, então. Já temos alguns irmãos. Está acompanhando aí, Eliabe? Vamos iniciar com uma oração. Vamos falar com o nosso Pai Eterno. Pai querido, obrigado por essa noite na Tua presença. Obrigado pelo privilégio que nos dás, ó Deus, de podermos compartilhar juntos da Tua Santa Palavra, e ainda que de modo virtual, como também da nossa comunhão uns com os outros, ó Pai. Porque, ó Deus, nos fazemos presentes na vida uns dos outros, nesse período de isolamento. Ajuda-nos, ó Deus, a lidarmos com toda essa dificuldade, a lidarmos, ó Deus, com toda essa separação, e conceda-nos a graça de nos aproximarmos mais e mais do Senhor, ó Deus, e também dos nossos amados irmãos, ainda que seja de modo virtual. Ajuda-nos a não deixarmos o inimigo, Senhor, nos separar, nos impedir de vivermos essa gostosa e preciosa comunhão que o Senhor nos concede em Cristo Jesus. Abençoe, ó Deus, todas as mães neste dia, ó Deus, sustenta as tuas servas de um modo especial, e abençoa-nos, ó Deus, neste momento em que também iremos te louvar e meditar na tua santa palavra. Nós assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 11, versículos 33 ao 36. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele que venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Louvado seja o nosso bom Deus. Vamos louvá-lo com um hino, Carlos Eliabe, hino 178 do Novo Cântico. A excelência do amor.
valor não é mesquinho desse amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para os céus nos chama, Cristo para os céus nos chama, onde reina esse amor. Graças ao nosso bom Deus, né, por essa dádiva, né, do amor divino para conosco e desse amor que nós também devemos demonstrar uns para com os outros em nossas vidas, em nossas relações sociais, familiares, de amizades e é claro, em Cristo. Que Deus nos conceda sempre vivermos neste caminho excelente do amor. Vamos ainda ter mais uma palavra de oração de o Carlos Eliabe, que nos eleve e nos conduz a Deus numa oração de gratidão e de confissão. Grandioso Deus, eterno Pai, graças damos por mais oportunidade, mais uma dádiva, ó Pai, que é receber da Tua palavra, ó Pai. Mesmo merecedores do Teu imenso amor, Tu tem nos sustentado e nos guardado todos os dias, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, pois Tu és o grandioso Deus, ó Pai, o fundador de toda a terra, ó Pai, o fundador de tudo, ó Pai, o Criador, o grande Deus. E mesmo com nossas falhas inúmeras, ó Pai, pecadores que somos, o Senhor não nos deixe, não nos abandone em momento algum, ó Pai, tem nos sustentado, independente de nossas falhas, ó Pai. Viemos também pedir perdão, ó Pai, pois falhamos sempre que tentamos agir, ó Pai, sem a Tua palavra, ó Pai, sem Ti, ó Pai. Toda vez que agimos sozinhos, falhamos, ó Pai. Te pedimos que continuemos sustentando, ó Pai, como sempre tens feito em nossas vidas. Graças damos mais uma vez por poder receber da Tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar o Senhor ainda? Carlos Eliabe. Escolheu algum? Pode ser o você ia dirigir um cântico? Vamos o hino 13. Cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da terra santa, sarça ardente do Sinai, são figuras desta glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Louvado seja o nosso Deus, e contemplemos sempre a sua glória, mas com muito temor, com reverência, porque de fato esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus santo, santo, santo.
Vamos abrir nossas Bíblias para a reflexão desta noite em Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura apenas dos versículos 16 e 17. Ruth, versículo 16 e 17. Diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não te seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Hoje comemoramos o Dia das Mães, essas mulheres tão preciosas, né? Penso que todos os dias deveriam ser o Dia das Mães, dessas mulheres que são especiais para as nossas vidas, né? Elas deveriam receber todo esse nosso amor, todos estes presentes em todos os dias das suas vidas. E são muitas as mulheres na Bíblia que poderiam nos servir de inspiração para essa mensagem numa data tão especial. Muitas características positivas em diversas mulheres de Deus, espalhada pela história bíblica, né? Especialmente em seus papéis de mulheres, de mães, essas características são constantemente ressaltadas para a nossa edificação e para a glória de Deus. E aqui nós vamos ver, né, viajando agora pelas páginas das Sagradas Escrituras, voltando aí milhares e milhares de anos aqui, para olharmos bem de perto para a vida de Ruth. Uma mulher que, após diversos reveses da sua vida, recebeu do Senhor, dentre outros benefícios, a dádiva de ser mãe, essa preciosa dádiva. Mas isso já mais adiante no seu viver. Vejamos quem era Ruth. Primeiro, observando que ela era uma moabita, ou seja, da terra de Moabe, fora de Israel, era uma estrangeira, uma gentia para aquela época. Ela fazia parte do povo de Moabe, que era descendente de Ló, o sobrinho de Abraão, né? Então, essa mulher tipificando aqui o povo gentio já na igreja, que já é um tipo, né, dessa união entre judeus e gentios, que vai acontecer apenas na vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, essa mulher já que não era do povo de Israel, já tipifica essa relação judeu e gentio. E ela era uma mulher viúva, né? Viúva de Malom, filho de Noemi de Elimeleque. E o nome dela, Ruth, que quer dizer, tem alguns significados, alguns dizem graciosa, né? Companheira, amizade. Todos esses nomes de fato se encaixam perfeitamente no caráter de Ruth. Ela é graciosa na sua vida, nas suas atitudes, no seu caráter. Ela é companheira, ou seja, uma companhia feminina de fato para a sua sogra. E a amizade, então, nem se fala, era destacada na vida dessa mulher. Mas toda a história dessa mulher tem um início e tem um contexto. E o contexto não é um contexto bom. É um contexto de crise total. Nós vamos ver um contexto de crise política. Por exemplo, aquele período, o versículo 1 nos diz que era nos dias em que julgavam os juízes, ou seja, era o período dos juízes, período de desorganização, né, política, período em que cada um fazia o que dava na cabeça, né, cada um tomava suas decisões individualmente, né? E assim era um período de muita desorganização, de opressão, de perseguição, de saques dos inimigos, né? Volta e meia um inimigo, um vizinho, estava atacando outro território e assim saqueando, gerando outros problemas dentro daquela região geopolítica. Mas
A crise abrangeu também a parte espiritual. Nós vamos ver um contexto em que o povo se desviava facilmente dos caminhos do Senhor. Eu estou falando do povo de Israel, e não tinha um compromisso sério com Deus. A idolatria fazia parte até mesmo, do povo judeu, não só nos povos vizinhos, como no caso de Moabe, mas dentro do próprio povo judeu. Nós vamos ver a revolta até mesmo contra Deus, ali dentro do povo judeu. Nós podemos ver aqui no próprio texto, no versículo 20, a própria Noemi, num estado de angústia, de amargura e de revolta contra o próprio Deus. Então, toda essa crise abrangeu não só a vida política, mas a vida também espiritual de todo o povo de Israel. E também abrangeu a vida material, logicamente. Ou seja, em Israel, por exemplo, havia fome, faltava pão na casa do pão, que era a cidade de Belém, de onde veio Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, que é Belém, casa de pão. Então faltou pão ali naquele lugar, e nós vamos ver que houve uma fome, houve uma seca, houve dificuldades financeiras, houve perdas de bens, desemprego, peregrinação, no caso a saída deles da sua própria terra. Então tudo isso gerou um caos financeiro e social. Também a crise abrangeu essa área, mas entrou dentro da própria família. Nós vamos encontrar a crise da morte aqui na vida de Noemi, na vida de Ruth, ou seja, morte do sogro, morte do cunhado de Ruth, morte do esposo da própria Ruth, de Malom, e o abandono da sua nora, da sua cunhada. Nós vamos ver a velhice chegando nesse contexto familiar para a sua sogra Noemi. Nós vamos ver a depressão envolvendo aqui a sua sogra Noemi. Então o contexto era de crise total na vida dessa mulher chamada Ruth. Mas ela não desistiu, ela não se entregou diante dessas dificuldades, diante da crise que lhe assolou. Nós vamos ver que, pelo contrário, ela se torna um exemplo de mulher, e uma mulher aqui decidida, uma mulher firme, uma mulher resolvida, uma mulher que sabia o caminho que ela deveria seguir e tomou a decisão de segui-lo, mesmo com tudo apontando o contrário. Ela foi uma mulher que deu exemplo como nora filha e como mãe, ou como nora mãe. Muitas pessoas, meus queridos, são decididas, e talvez até da mesma forma que Ruth, bem decididas, mas decididas para o mal, decididas para o pecado, decididas para a desobediência, para longe de Deus, para seguir os caminhos próprios, egoístas, pensando apenas em algum benefício material. Mas Ruth tomou decisões importantes aqui neste texto da palavra do Senhor, não apenas para si mesma. Essas decisões de Ruth vão abranger muita gente ao seu redor. Eu queria meditar primeiramente sobre a primeira decisão de Ruth. Ruth decidiu-se pelo amor à sogra. Ruth decidiu-se pelo amor a Noemi, aqui numa relação de amizade, quando ela disse: onde quer que fores, irei eu. Onde você for, Noemi, ali eu estarei, ali eu irei. Eu não vou te deixar, não vou te abandonar. Ainda que você lute, ainda que você inche, não vá comigo, eu vou com você, onde quer que fores. Ou seja, Ruth não abandonou a sua sogra naquele momento tão difícil. Pelo contrário, ela decidiu firmemente ir onde quer que Noemi fosse. Contrário de Orfa, a outra nora de Noemi, ela abandonou a sua sogra. Ou seja, em meio àquela crise, em meio a toda aquela dificuldade, realmente Orfa tinha muitos motivos para poder não seguir a Noemi, não ir junto com Ruth, mas o fato é que ela olhou para trás. O fato é que ela deixou tudo e a crise pesou. Ou seja, ela olhou para a sua situação pessoal e viu: ficar na minha casa é melhor, ficar com os meus parentes vai ser melhor, ficar na minha terra com os meus amigos será melhor, ficar aqui com os meus deuses será melhor. E então ela atendeu a
as palavras de Noemi e realmente ficou na sua terra, na sua parentela, preocupada apenas consigo mesma. E a crise, aqui faz bem a gente observar que a crise ela tende a deixar as pessoas voltadas para si mesmas. A crise tende a deixar as pessoas egoístas, mais mesquinhas, mais avarentas, ou seja, com medo de não lhes sobrar nada, então elas querem fazer a sua reserva e preocupadas somente com as suas coisas pessoais. Mas o amor, ele não faz esse cálculo do para mim. O amor, ele não busca o interesse próprio, pessoal. Nós podemos observar aqui neste texto que tanto Noemi quanto Ruth, tanto Orfa quanto Ruth manifestaram sentimentos fortes, emoções com relação a Noemi. Elas tinham um carinho grande, ambas, mas nós vamos ver que o amor ele é muito mais do que sentimentos, do que levar as lágrimas, porque Orfa chorou, e chorou em voz alta, em choro alto, de fato. Mas amor é mais do que sentimento, é ação, é decisão, mas é decisão pró-outro, é decisão não pró-eu, é para o bem do próximo. E é isso que nós vamos ver em Ruth, que sem se deixar influenciar pela decisão da sua cunhada, ela decidiu abandonar toda a vida antiga e o que dizia respeito a essa vida. E isso tudo por amor à sua sogra, por amor a Noemi. E aqui não foi uma decisão forçada pela insistência de Noemi, por uma chantagem emocional de Noemi. Pelo contrário, Noemi instou com ela para que ela não a seguisse, porque de fato essa decisão não teria em vista o melhor para Ruth. Mas mesmo assim, nós vamos ver Ruth tomando a decisão pró-Noemi, em amor, por amor à sua sogra. Agora, observando aqui também, é triste nós vermos relacionamentos interpessoais, ou seja, de amizades, de parentesco, relacionamentos conjugais, relacionamentos profissionais, sendo tão superficiais, sendo tão circunstanciais, baseados apenas naquelas circunstâncias, naqueles momentos, e às vezes cheios de interesses, sem compromissos de relação, de amizade, de aliança. Nós vemos isso abrangindo a nossa sociedade em nossos dias, e o exemplo de Ruth, deste amor pela sua sogra, essa amizade pela sua sogra, deve chamar-nos a atenção para essa falta de amizade que existe até mesmo entre os familiares, algo que é tão comum em nossos dias. Dentro das próprias casas as pessoas estão vivendo sem nenhuma relação de fidelidade, de intimidade, de amor e de desinteresse pessoal. Há todo um jogo de interesses até dentro das próprias famílias. E Ruth aqui vai nos ensinar muito com isso, que a decisão de Ruth ela foi profunda, ela foi uma decisão permanente, foi uma decisão aliançada. Nós vamos ver uma decisão cheia, composta de um pacto, de uma aliança, de sangue aqui, até que a morte. É isso que ela vai dizer de uma forma abnegada. Ela diz: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ou seja, é algo tão lindo, é algo tão profundo essa amizade de Ruth por Noemi. Isso foi uma verdadeira prova de amor desta nora para com a sua sogra. E Ruth manifestava esse amor. Lá no finalzinho do capítulo 4, no versículo 15, nós vamos ver que as mulheres diziam para Ruth, para Noemi: essa sua nora te ama, essa sua nora é sua amiga, essa sua nora te vale mais do que 7 filhos. Veja só como era perceptível este amor de Ruth por Noemi, de como as pessoas ao redor observavam e de fato identificavam esse traço no caráter amoroso de Ruth pela sua sogra. Devemos colocar este amor,
Devemos colocar essa amizade sincera em nossas vidas e de uma forma prática, no dia a dia, em nossos relacionamentos interpessoais. Noemi e Ruth manifestaram essa relação de amizade. E Ruth nos dá esse exemplo de um amor desinteresseiro, desinteressado, amor em prol do outro. Mas a segunda decisão de Ruth foi pela comunhão com o povo de Israel, com o povo de Noemi, com o povo de Deus. Nós vamos ver que agora é uma relação de comunhão. O teu povo é o meu povo. O teu povo é o meu povo. Então, além deste amor, do amor a Noemi, Ruth decidiu-se também pela comunhão com um povo especial, um povo separado, um povo de costumes diferentes. E aqui nós vamos ver claramente um contraste entre Elimelec, que era o esposo, de Noemi, que deixou de fato Israel e foi para Moabe buscando melhoras, e ali ele vai piorar, vai morrer naquela terra, Deixou o povo de Deus para ir para um povo gentio. Mas Ruth agora ao contrário, deixa Moabe, deixa a sua terra gentia e vai para Israel, sem esperar melhoras, e acaba melhorando. Um buscou melhoras e piorou. Outra buscou desinteressadamente a comunhão com o povo de Deus, e o teu povo é o meu povo, e acabou melhorando, foi abençoada. Isso implica em abnegação, em disposição para mudanças de hábitos, deixar o seu povo, deixar tudo para ter uma relação eclesiástica, uma relação de igreja com o povo do Senhor. Isso muda costumes, isso muda tradições, mas ela estava disposta a mudar tudo isso, todo o seu modo de vida, para fazer parte daquela sua nova família na fé. E ela tinha essa certeza. Ela foi bem recebida quando chegou em Israel. Nós podemos observar, no começo as pessoas estranharam Noemi, desconheceram Noemi, pelo estrago que ela estava voltando de fora, mas elas foram bem recebidas, de uma forma especial. Noemi e Ruth foram recebidas e ajudadas e consoladas nessas horas difíceis. No versículo 7 do capítulo 2, nós vamos ver isso, diz: disse-me ela, deixa-me rebuscar em espigas e ajuntá-las entre as gavelas, após os segadores. Assim ela veio desde manhã até agora, está aqui. Menos um pouco que esteve na choça. Ou seja, ela encontrou abrigo, ela encontrou refúgio, ela encontrou sustento, ela encontrou ajuda, socorro no meio de Israel, no meio do povo de Deus. Foi bem recebida nas horas difíceis, mas recebeu então uma resposta positiva de comunhão, e também nas horas de prosperidade e felicidade, aquelas mulheres estavam ali juntas com ela. Então a comunhão de Ruth e Noemi foi na hora difícil e na hora boa. A comunhão de Ruth com Israel, com o povo de Deus, foi na hora difícil, quando elas chegaram, de mãos abanando, e também nas horas de prosperidade, como nós veremos lá no capítulo 4, de bênção, de relação. Então em Israel, quando Ruth chegou, ela foi muito abençoada, e em vários aspectos da sua vida. Podemos ver no capítulo 4 que ela recebeu um esposo, e foi um ótimo esposo, um homem íntegro, um homem honesto, um homem bem-sucedido financeiramente, e isso fez com que ela prosperasse. Ou seja, se o esposo já era rico, já era um fazendeiro, já tinha suas posses, Ruth também foi abençoada ao se casar com Boaz. Ela também recebeu o presente de um filho, que diz o texto que lhe valeu mais do que 7 filhos, para ela e também para Noemi, e entrou, acima de tudo, aí, de um modo especial, para a linhagem real, para a linhagem messiânica. Ou seja, sendo mãe, o filho dela vai ser Obed. Esse nome vai ser o nome do filho de Ruth, Obed. Obed vai ser pai de Jessé, que vai ser pai de Davi. Ou seja, o filho dela vai ser avô do grande rei, do maior rei de
de Israel, que vai ser Davi futuramente. E ainda mais, dessa linhagem de Davi vem o Messias, o filho de Davi, a raiz de Davi, que é Jesus Cristo. Então tudo isso veio como bênção para a vida de Ruth, quando ela se decide pelo amor, pela comunhão com o povo de Deus. Vale a pena decidir pela comunhão com o Israel de Deus. Vale a pena decidir pela comunhão com a igreja do Senhor Jesus. Ruth e Noemi aprenderam, com toda essa crise, com todas essas dificuldades que cercaram a vida delas, né? Elas aprenderam que com tudo isso, com pão ou sem pão, o melhor lugar para estarmos é no meio do povo de Deus, é no meio da comunhão com o povo santo de Deus. As lutas vêm, as lutas acontecem, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando em Israel, mesmo estando na comunhão com os irmãos. Nós estamos sujeitos a passar por grandes tribulações, mas apesar de tudo isso, o melhor lugar para estarmos é na casa de Deus, é na comunhão com os irmãos. Que Deus trata o seu povo, Ele trata, e trata de diversas maneiras. E às vezes vêm as crises, vêm as pandemias, né? Vêm os isolamentos, vem o desemprego, vem a fome. Poucos passam fome como havia naquela época, né? Mas pode faltar até o pão. Mas Deus irá prover o recurso mais adiante. Após o tratamento, Deus sempre manda o socorro. Após o tratamento, Deus irá sempre dirigir tudo para a glória dele e para o bem do seu povo. Então a saída não é fugir da igreja, não é abandonar o corpo de Cristo. A saída, se estivermos aflitos, angustiados, é nos aproximarmos mais e socorrermos uns aos outros na comunhão da igreja. A saída, se estiver em pecado, se estiver falho, se estiver cometido alguns erros, é arrependimento e não fugir da igreja, não abandonar a igreja. A decisão de Ruth foi por amor à comunhão com o povo santo de Deus. Como nós temos sentido falta dessa comunhão nesses dias de isolamento, de quarentena. Decidamos estar sempre unidos uns com os outros. Mas em terceiro lugar, e último, Ruth decidiu-se pela adoração ao Deus de Israel, ao Deus de Noemi, agora numa relação de adoração, uma relação com o Deus vivo e verdadeiro. Ela disse, e o Deus, o Deus de Noemi é o meu Deus. Essa foi a mais importante das decisões de Ruth. A decisão pelo amor à sua sogra, por amizade, uma relação de amizade. A decisão do amor ao povo de Deus, uma relação de comunhão. Agora, é mais importante essa decisão de adoração a Deus, uma relação de adoração com o Senhor. Essa foi a decisão mais importante na busca, né, na comunhão, na adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Então, no aspecto da soberania divina, olhando para esse texto, olhando para essa realidade aqui, nós podemos observar que Ruth é um ótimo exemplo de como a graça de Deus atua em nossas vidas. Ou seja, mesmo ela não merecendo nada, mesmo ela sendo moabita não tinha a simpatia de Israel. Na verdade, o mandamento dado lá em Deuteronômio era de que os moabitas não fariam parte dessa congregação. Então o moabita não era bem aceito, bem quisto na relação, na comunhão com o povo de Deus. Então, mesmo sendo moabita, mesmo sendo estrangeira, mesmo sendo uma mulher, porque a mulher não tinha essa valorização, da mesma valorização que um homem, ela sendo viúva ainda por cima, sem filho, piorou a situação dela, e ainda pobre. Ou seja, tudo isso pesava contra aquela mulher, contra Ruth. Mas ela foi alvo do amor divino. Ela foi alvo da graça de Deus, que em seu plano soberano, em seu plano eterno, incluiu mais uma gentia na aliança eterna. Ou seja, Deus já tinha um plano que já estava escrito e já incluía a vida dessa moabita, dessa gentia.
Então, né, no aspecto da soberania divina, nós vamos ver Deus guiando, Deus agindo. Agora, no aspecto da responsabilidade humana, nós não podemos deixar de observar o exemplar testemunho dessa mulher, as ações dela de obediência, de amor, de fé, as ações por parte de Ruth. Essa mulher serve-nos de exemplo em seu testemunho. E também, é claro que ela foi influenciada pelo testemunho da sua nora, da sua sogra Noemi. E de uma forma positiva, apesar de todo o contexto. Nós podemos observar que nessa decisão de Ruth, apesar de Noemi ter fugido de Belém, Noemi tinha uma fé sólida no Senhor. Era uma fé que era maior do que a sua dor pessoal. É uma fé que era maior do que a crise. A palavra Noemi quer dizer agradável, amada. Mas ela passou por esse momento difícil de amargura, quando as mulheres chegaram para ela e não conseguiram perceber, é Noemi mesmo, né? Não conseguiram perceber que as mudanças na vida de Noemi disse, não me chameis de Noemi, agradável, amável, me chameis de Mara, de amargura, por causa de tudo que está acontecendo. Mas mesmo nessa amargura, né, nessa perspectiva pessimista de Noemi, ela sabia que Deus era soberano. Ela sabia que Deus estava no controle, estava governando, cuidando de todas as coisas. Nós podemos ver no versículo 20, por exemplo, quando ela disse, versículo 20, porém ela lhes dizia, respondendo às mulheres da cidade de Belém, não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Por quê? Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E no versículo 21 ela disse, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Então a ideia dela é de que Deus estava no controle, né? Ele deu amargura, né, sobre a sua vida, e lhe fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim? A ideia dela, a perspectiva amargurada, pessimista, é de que Deus estava contra ela, mas ainda assim ela via Deus no controle de todas as coisas. É uma perspectiva equivocada. E no finalzinho ela diz, e o Todo-Poderoso, no versículo 21, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Ou seja, é a amargura, né? Me deixou pobre, né? E ainda é contra mim, e ainda me tem afligido. Essa era a perspectiva de Noemi. Mas observemos que apesar de toda essa amargura, em meio a essa crise toda passada por ela, e a crise foi grande, como nós já vimos, abrangeu todas as áreas da sua vida, né? Mas ainda assim, Noemi tinha uma perspectiva de um Deus todo-poderoso, de um Deus de aliança. Se você observar aí, ela sempre se refere ao Senhor em caixa alta, aqui como sendo o Yahvé. O Senhor é quem me fez voltar, o Senhor é que tem feito isso comigo. Então, Deus não estava fazendo isso com ela. Tinha grandes partes aqui, grande parte era por causa da responsabilidade dela, de Elimeleque, as decisões erradas, de sair da casa de Deus, de Belém, ir para uma terra gentia, onde o Senhor não tinha ordenado ir. Então, as responsabilidades eram pessoais, mas ela entendia que tudo isso era como se fosse um juízo de Deus. Era um tratamento. Deus estava tratando, sim, a vida dela, né? Mas Ele estava no controle guiando. Ele tinha um plano. Ele já tinha escrito uma história, e uma história de vitória para Ruth e também para Noemi, né? Nós vamos ver que diante de todo esse testemunho de Noemi, Ruth vai fazer essa sua profissão de fé no Deus de Israel. Ela diz, o teu Deus é o meu Deus. Isso antes de partir. Ela não diz, eu vou e lá o teu Deus será o meu Deus. Não. Ela diz, o teu Deus é o meu Deus, numa afirmação. Aqui ela está declarando adoração exclusiva a Yahvé, ao Senhor, o Deus que se revelou a Moisés, né, lá na sarça ardente.
Então ela está aqui renunciando também aos deuses moabitas, ela está renunciando aqui aos costumes, à cultura, aos cultos pagãos que ela estava acostumada a participar e que os seus pais também participavam destes. Ou seja, ela aqui está se apegando ao justo e misericordioso Deus de Israel. Ruth fez o seu voto de fidelidade diante de Deus e ela estava disposta aqui a fazer a vontade de Deus a qualquer custo e até o fim, ou seja, até a morte, até as últimas consequências. Ela disse no versículo 17 do capítulo 1: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então a ideia dela é de que o Senhor estava no controle também. Ela confiava no Senhor, ela fez um voto diante de Deus e estava disposta a cumprir, e cumpriu esse voto. Então nós vamos ver agora o resgatador, a bênção de Deus alcançando essa mulher. Deus coloca na vida dela Boaz, um resgatador que viu que ela era uma mulher boa, ou seja, que cuidou bem da sua sogra, que cuidou bem da sua família, dos seus esposos quando ele estava vivo. Se nós podemos olhar aí, essa percepção de Boaz está no capítulo 2, no versículos 11 e 12, mostrando que ela, no versículo 11, que ela diz, ele disse para ela, Boaz respondeu e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Então Boaz entendeu esse amor que Noemi teve para com a sua sogra, esse cuidado, esse amor que ela teve para com Israel, o povo que ela não conhecia, mas veio e aprendeu a amar, e foi amada pelo seu povo também. Mas ela também era uma mulher crente. Se você observar no versículo 12, o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Então ela veio buscar refúgio no Senhor, e ela de fato encontrou esse refúgio, porque ela se decidiu pela adoração ao Deus verdadeiro. E Boaz compreendeu, Boaz viu essa realidade, esse caráter bom de Ruth, e viu essa fé na vida também dessa mulher. Aqui há um contraste entre Boaz e Malom e Quilion. Ou seja, Malom e Quilion se casaram com moabitas descrentes. Ou seja, e eles acabaram, qual foi o fim deles? A morte, o anonimato praticamente, porque eles se tornaram conhecidos apenas por causa de Ruth, apenas por causa dessa história final, senão ninguém nunca teria ouvido falar de Malom e de Quilion. Ou seja, as suas histórias não teriam relevância nenhuma no contexto dos juízes, e não precisariam ser registradas nas escrituras se não fosse pela ação, pelas decisões de Ruth, ali juntamente com a sua sogra Noemi. Então, Malom e Quilion deixaram Israel e foram para Moabe e se casaram com moabitas descrentes. Agora nós vamos ver o contrário de Boaz, que vai se casar com uma moabita, mas uma moabita crente, porque quando ela veio para Israel, ela já tinha pessoalmente feito a sua profissão de fé no Deus vivo e verdadeiro. Então ela não veio para se casar, ela não veio para se converter depois do casamento. Ela se converteu primeiro lá em Moabe, e veio para o povo de Deus e se casou nessa relação harmoniosa com a palavra do Senhor. Vale a pena. Aprendemos com Noemi e com Ruth que vale a pena essa decisão pela adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso. Queremos concluir essa mensagem observando que Ruth entrou para a história como uma mulher, entrou para a história como uma nora, entrou para a história como uma esposa, entrou para a história como uma mãe. E numa época em que poucos se destacavam. E quando alguém se destacava, era um homem que era forte, que era um guerreiro, que fez uma grande obra de libertação
no meio da opressão inimiga nesse período dos juízes. Então ela se destaca como uma mulher, uma nora, como uma esposa e especialmente aqui nós vamos ver como uma mãe, né? Uma filha, uma nora quase filha, e agora também como uma mãe que vai dar um filho também para a sua sogra. Essas decisões de Ruth, por amor a Noemi, pela comunhão com o povo e pela adoração a Deus, foram mais nobres e frutíferas do que a decisão de Orfa, que deixou tudo para trás, que preferiu voltar para os seus parentes, para os seus deuses, para os seus costumes, né? E abandonou a sua nora, a sua outra cunhada, e abandonou a sua sogra. Essa decisão de Ruth, ela foi muito mais nobre, muito mais frutífera. Ela não voltou para a sua casa, para os seus parentes, para os seus ídolos. Ela voltou-se para a amizade, para o amor. Então, as decisões de Ruth, elas foram impactantes para o futuro dessa mulher, dela mesma, mas também para o futuro da sua sogra. A sua sogra foi muito abençoada nessa convivência durante a crise, mas foi muito abençoada pela convivência com ela depois dessa crise, depois da vitória alcançada. Então, mas Ruth também, a decisão dela foi importante até mesmo para o futuro de Israel, que está relacionada, foi impactante para o povo de Deus, da aliança, porque inclui aqui uma gentia, na aliança, na igreja do Antigo Testamento. Então já era Ruth já era um tipo da nossa relação hoje. Eu e você somos gentios, nós não somos judeus, mas fomos enxertados, né, na grande árvore do Senhor, né, em Cristo Jesus. Então Ruth foi esse enxerto, na realidade o segundo enxerto de gentio nessa genealogia. Nós vamos ver a primeira sendo Raabe, né? Raabe, que é a mãe de Boaz, interessante isso, né? E que era também gentia, lá de Jericó. E nós vamos ver agora, né, nós vamos ver a própria Ruth, né, sendo enxertada, né, no povo de Deus e fazendo parte da genealogia do Messias, do Filho de Deus. Então todos nós tomamos decisões importantes em nossas vidas e dia após dia tomamos decisões acerca de muitas coisas e nós somos responsáveis pelas nossas decisões. O que vamos fazer, se vamos deixar a igreja e vamos para fora procurar algo melhor, se vamos deixar o casamento e se vamos cometer infidelidade, se vamos fazer o que for. Temos decisões e somos responsáveis pelas nossas decisões. Todo mundo, né? Todos nós que estamos vivos, estamos decidindo o tempo todo. Mesmo que aquele que decide não decidir nada, né, seja por medo das circunstâncias, por falta de fé, seja por falta de testemunho de pessoas ao seu redor, seja o que for. Se ele decide não decidir, ele já está decidindo. Mas a palavra de Deus aqui nos ensina, nos diz que nos dá esses dois exemplos de mulheres, exemplos de testemunhos, dois exemplos de mães. Noemi, uma mãe, uma sogra mãe. E Ruth, uma nora, que é também filha. Nós vamos ver esse exemplo dessas duas mulheres e que também vai ser mãe mais adiante. Ruth e Noemi, de modo especial a própria Ruth nessa análise do texto de hoje. Mas por trás de todas essas decisões, né, de Ruth, né, por trás de todos os erros de Elimeleque, de sair de Belém, da casa do pão, e ir buscar pão lá em Moabe, todos esses erros, essas angústias também da própria Noemi, amarguras dela em meio a todas essas crises, por trás de tudo isso estava o Deus soberano, estava tratando, estava cuidando, estava preparando, estava conduzindo todas as coisas. Porque Deus é aquele que está no centro de todo esse livro. Não é Ruth, né, o personagem central do livro. Humanamente falando, é Ruth. Mas espiritualmente nós vamos ver, é Deus no controle, soberanamente guiando todas as coisas na vida de Ruth, na vida de Noemi, na vida, né, de Boaz, e agora nós vamos ver na vida de Obed
e da descendência dele, que vai chegar em Jessé, Davi e no Messias. Então Deus, em sua imensurável graça e sabedoria, tinha um plano especial para a vida de Ruth. Ela não contemplava naquele momento, mas ela creu, ela saiu, ela foi, ela seguiu, ela se decidiu por amor, né? A sua nora, a sua sogra. Ela decidiu pela comunhão com o povo de Deus. E ela se decidiu pela adoração ao Deus verdadeiro. Espere em Deus, meu amado. Deus tinha um plano para ela, e esse plano de salvação se confirmou. Foi um plano de vitória, foi um plano de bênção, foi um plano de uma história, de um memorial que ficou registrado para todas as gerações posteriores. Hoje nós somos abençoados assistindo, ouvindo, né, atentando, lendo a história dessa mulher. Então, mesmo que você não saiba o que te espera, em meio a todas as crises que nós estamos passando, o contexto de Ruth era contexto de crise política, era contexto de crise financeira, era contexto de crise familiar, era contexto de crise espiritual, mas ela foi agraciada por Deus. Deus estava no controle de todas aquelas coisas, mesmo tendo a responsabilidade dos envolvidos. Então, somos chamados a olhar para Deus, olhar para Cristo, esperar em Deus. Amado, a sua vida está nas mãos de Deus. Minha amada, o Senhor está no controle. Não deixe a sua vida se tornar como a de Noemi naquele momento de crise, de amargura, de achar que Deus está contra você, de achar que Deus é que está te pesando a mão. Não, entenda que há responsabilidades pessoais suas, daqueles que estão ao seu redor, mas também há um Deus que cuida dos seus filhos, que está dirigindo tudo para a glória dele, com propósitos que irão se cumprir. No começo você pode até, no meio da tempestade, você pode não entender todas essas lutas, mas Deus está no controle e está cuidando da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e nos ajude a tomarmos decisões sábias, cheias de amor, como Ruth. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento? Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo exemplo da tua serva Ruth, que merecedora de todas essas bênçãos foi alvo do teu amor, foi alvo da tua graça. Ela foi usada pelo Senhor, ó Deus, e abençoou a vida de Noemi, abençoou a vida de Boaz, abençoou, ó Deus, aquele povo, e também foi tremendamente abençoada na relação com o povo de Deus. Senhor, que nós possamos experimentar essa relação tanto de amizade entre nós, ó Senhor, de irmandade em Cristo Jesus, que possamos gozar dessa comunhão preciosa uns com os outros, Senhor. Que o Senhor nos conceda a graça de retornarmos logo, brevemente, à nossa comunhão, mas que voltemos com todo este amor que é exemplificado aqui nessa mulher chamada Ruth. E nós possamos seguir estes exemplos, porque ela também aponta para Jesus, aponta para aquele que deixou o céu, aquele que deixou a glória, aquele que deixou, né, o seu trono e veio para aqui habitar na terra, sofrer por amor a nós. E ele nos agraciou com a bênção da salvação. Deus, ajuda-nos a olhar para Cristo, ajuda-nos a olhar, ó Deus, para o Senhor, em meio a toda essa dificuldade que estamos vivendo neste tempo de pandemia, ó Deus, nesse tempo de isolamento. Que o Senhor nos dê a graça de olharmos com fé e confiarmos, sabendo que o Senhor está no controle, que no final tudo irá cooperar para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Nós assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Uma alegria estar com você aqui. E lembrando que durante a semana daremos continuidade às nossas orações diárias, né? Sempre às 8 horas da noite, às 20 horas, orando juntos na igreja, através do aplicativo Zoom. Deus abençoe, em nome de Jesus. Né? Lembremos sempre de orar pela família dessa semana. Né? A família dessa semana é o Beto e a Livanice e o Gabrielzinho. Né? Ore por eles durante toda essa semana. Que Deus abençoe, meu amado, minha amada, em nome de Jesus.